Olá, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio, e hoje, nesse dia, eu desejo que o Senhor continue abençoando a sua vida, que Ele, assim, continue a prover bênçãos para você, e que tudo que você fizer hoje coopere para o seu bem. Amém? Hoje eu vou te mostrar e, assim, meditar com você em um texto bíblico, e assim depois nós iremos orar em favor do chamado, porque muitas vezes nós devemos abandonar tudo aquilo que nós estamos fazendo para viver o chamado de Deus, e é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Amém? Mas antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. Isso é muito importante, meus irmãos, e ao se inscrever, eu peço que você, assim, ative as notificações, esse sininho do lado do botão de inscrito, até que apareça a opção todas, para que, assim, clicando nessa opção, você possa receber os meus vídeos aí no seu celular todas as vezes que eu colocar eles aqui no YouTube, tá bom? E eu peço também que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, com seus amigos, no grupo de sua igreja. E eu peço isso e já te agradeço por todo esse apoio que você tem dado pelo canal e por mim. Amém? Muito obrigado e vamos começar a mensagem de hoje. Antes de começar essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já sabe qual é o seu chamado? Você já sabe para que área da sua vida o Senhor te chamou? Para qual função? Para que Deus te chamou? Deus tem um chamado para cada um de nós. E muitas vezes tem pessoas que assim têm deixado o chamado de Deus de lado. Tem assim, às vezes, dizendo assim: outra hora eu aceito e vou viver o meu chamado. E ainda há outros que não querem abandonar algumas coisas ou compromissos que estão impedindo, assim, delas exercerem o seu chamado, ou algo que elas gostam muito para viver o chamado de Deus. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que o Evangelho é feito de renúncia. Para você, muitas vezes, viver e agradar a Deus, você irá desagradar o mundo. Você irá, sim, ter que fazer a vontade do Senhor e não a sua vontade. Nós, assim, devemos algumas vezes abandonar algumas práticas e, assim, abandonar algo que está nos impedindo de prosseguir a nossa caminhada cristã, algo que está, assim, nos impedindo de viver o chamado que Deus tem para nós. E nós não podemos pensar que outra hora nós podemos aceitar, que está muito cedo para nós aceitarmos o chamado. A palavra de Deus nos deixa uma passagem muito tremenda falando sobre isso, que depois nós iremos ler. Meus irmãos, nós não podemos dar desculpas para quando Deus nos chamar, mas pelo contrário, nós devemos aceitar imediatamente, mesmo que nós não sejamos capacitados para fazer e para cumprir a ordem e o chamado de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Amém? Deus, Ele não espera que nós, assim, dessemos desculpa ou então nos recusássemos, assim, a aceitar o chamado dele. Nós não podemos deixar o chamado do Senhor de lado. Nós não podemos fazer isso. E não é isso que o Senhor, assim, espera de mim e nem de você. O que Deus espera é que nós abandonemos e, assim, aceitemos o chamado de prontidão. Nós devemos abandonar tudo o que estamos vivendo ou fazendo que nos atrapalha e, assim, nos impede de viver o nosso chamado. E devemos de prontidão aceitar o chamado de Deus na hora que Ele nos fizer. Não pensar para depois, mas aceitar imediatamente. E nós temos uma passagem na palavra de Deus que diz muito bem sobre esse assunto. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo número 18 ao 22. Eu peço, leia comigo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante,
Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Viu só? Olha que passagem maravilhosa, meus irmãos. Jesus chamou Pedro, Tiago, João e André. E a atitude deles foi imediata. Eles não questionaram nada, nem fizeram assim perguntas ou queixas a Jesus, mas aceitaram de prontidão e imediatamente o chamado que assim Jesus lhe tinha feito. Eles assim simplesmente abandonaram imediatamente o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Meus irmãos, sabe o que esse texto nos mostra? Que nós devemos assim de vez em quando fazer renúncias para viver uma vida com Deus. E muitas vezes nós não podemos deixar para depois o que nós podemos fazer agora. E no Evangelho é assim. Você não pode deixar para depois a sua salvação e nem o chamado de Deus. Não é isso que Deus espera nem de mim nem de você. Ele espera que nós possamos assim aceitar de prontidão a sua salvação, aceitar Jesus como Salvador e assim também o seu chamado. Aceitar imediatamente, como assim os discípulos lhe fizeram. Então lembre-se, o chamado de Deus é muito maior do que você imagina. Como os discípulos foram de pescadores normais a pescadores de almas, assim será com você, se você tomar a atitude de aceitar o chamado de Jesus. O chamado que Deus faz para nós, meus irmãos, é um chamado muito grande e muito maior do que nós imaginamos. Então, meu irmão, aceite o chamado de Deus. Não tenha medo de renunciar, não tenha medo de assim deixar e abandonar as práticas que você faz que atrapalham o seu chamado e impedem de você prosseguir na sua caminhada. Não tenha medo disso. Sabe por quê? Porque o Senhor te prometeu que estará com você por onde você andar. Amém? Meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Uma mensagem que fala muito conosco sobre o nosso chamado, pois muitas pessoas têm desistido do seu chamado fazendo perguntas, não se achando dignas, e assim elas se recusam a aceitar o chamado de Jesus. E algumas dessas desculpas são aquelas que eu disse lá atrás. Outra hora eu aceito o meu chamado. Ou então, as pessoas ficam com medo de abandonar as coisas que mais gostam para aceitar ao Mestre e viver uma vida com Ele. E nós, como servos do Senhor e servos fiéis, devemos assim não ter medo e não ter receio de abandonar as coisas que estão nos afastando e que assim impedem de nós cumprirmos o nosso chamado. E assim também, de prontidão, quando o Senhor nos chamar, nós devemos aceitar imediatamente, sem pensar 2 vezes, mesmo que nós assim não compreendamos aquilo que o Senhor tem para nós, pois Ele vai nos capacitar para fazermos assim o melhor possível nesse chamado que Ele nos fez. Então, não pense 2 vezes. Deus vai te capacitar para você fazer o melhor de você nesse chamado que Ele tem para você. E isso é que agrada a Ele. Amém? E agora eu quero fazer algumas perguntas para você, para nós assim refletirmos sobre o assunto de hoje. Você já aceitou o chamado de Deus? Ou tem algo ou alguém que você sabe que precisa se afastar para viver o seu chamado e uma vida assim que agrada e perto de Deus? Assim como os discípulos de Cristo abandonaram tudo, tanto eu como você precisamos abandonar tudo que nos impede de viver o chamado de Deus. Que eu tenho certeza que Deus vai te usar e me usar na obra dele. Assim como os discípulos deixaram tudo o que eles estavam fazendo quando Jesus os chamou e não pensaram 2 vezes, mesmo sem compreender aquele chamado, nós devemos assim aceitar o chamado e viver os planos que o Senhor tem para nós, que Ele vai nos usar na obra dele para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, meus irmãos, agora eu quero convidar você a orar comigo. Se você puder fechar os seus olhos, eu peço, tá bom? Para nós orarmos com fé, porque muitas pessoas, meus irmãos, têm se recusado a aceitar o chamado de Deus,
e assim tem vivido uma vida que agrada somente as suas vontades e somente assim o seu coração. Mas nós devemos agradar o coração do Senhor e assim viver uma vida que agrada somente a Ele. Meus irmãos, eu peço oração pelos irmãos. Se você quiser botar o seu pedido de oração nos comentários, pode colocar que nós iremos orar por ele. Amém? Feche seus olhos agora e vamos clamar pela presença de Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos na Tua presença agora. Senhor, nós te agradecemos e logo te bendizemos, pois nós, se não somos dignos, meu Pai, receber nada do que Tu provê para nós, meu Pai. Ó Senhor, eu quero te agradecer pelo chamado que o Senhor tem nos feito. Ó Senhor, te agradeço e peço que o Teu Espírito Santo toque as pessoas com essa mensagem de hoje, meu Pai. Que nós sim possamos entender que nós devemos aceitar o Seu chamado para viver os planos que o Senhor tem para nós, meu Pai. Mesmo que isso requeira renúncia da nossa parte, meu Pai. E assim, Senhor, mesmo sem compreender, a nossa atitude deve ser de abandonar tudo aquilo que nos impede para viver assim o chamado contigo imediatamente quando Tu nos chamar, meu Pai. Nos ajude e nos dê a compreensão, meu Pai, para assim entender qual é o nosso chamado e o que e para que o Senhor nos chamou em determinada área, meu Pai. Senhor, eu peço, nos capacite nesse chamado que Tu nos daste, meu Pai. Nos capacite, pois sem Ti nós não podemos fazer nada. Sem Ti no comando e sem Ti na nossa vida, nós não podemos exercer qualquer função e nenhum chamado. Mas graças ao Senhor, graças ao Teu grande amor e a Tua grande misericórdia, nós podemos, meu Pai. Senhor, eu te agradeço por tudo. E, Senhor, eu peço, abençoe esse meu irmão e essa minha irmã que estão ouvindo essa mensagem agora, meu Pai. Ó Senhor, se ela tem pedido de oração, meu Pai, que o Senhor possa, sim, meu Pai, atendê-los, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Que o Senhor possa, sim, usá-la na Sua obra, meu Pai. Eu peço que abençoe a família e também abençoe essa pessoa, Senhor. Que ela possa dar um testemunho vivo de um servo do Senhor, meu Pai. Te agradeço por tudo e eu peço que a Tua boa mão esteja sobre nós no restante desse dia. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da palavra do Senhor para a sua vida, para te fortalecer. Amém? E eu peço que você inscreva-se no meu canal e ative o sininho do lado do botão de inscrito, para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no YouTube, você seja notificado aí no seu celular, tá bom? E eu peço também que você compartilhe essa mensagem, para que mais vidas possam ouvir e se fortalecer com essa mensagem da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.